Fala pessoal, dando continuidade aí às apostas aí para o concurso da GCM de Igaraçu. Hoje vamos de direito processual penal. Já vi que teve bastante visualizações no vídeo ontem, então deixa o like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Quem está acompanhando vai acertar as questões, tenha certeza disso. Tá acompanhando aqui, meu irmão, a chance de vir uma questão que eu tô apontando aqui é muito alta. Não é porque eu sou melhor que ninguém ou algo do tipo, é porque realmente eu sei bem como essa banca trabalha e o que ela vai trazer para vocês. Então, se você está assistindo esse vídeo aí, você está ganhando várias questões, certo? Vamos lá, processo penal. Amanhã não terá vídeo, certo? Da nossas apostas, mas quinta vai ter dobrado, beleza? Então, eu vou trazer duas disciplinas na quinta, certo? Questão realmente pessoal, questão de trabalho, mas então vocês amanhã não vão ver o vídeo, mas quinta vai vir dobrado aí para vocês, sexta dobrado também, sábado revisão final das matérias que faltar. Processo penal. A lei processual penal é aplicada aos processos penais em território nacional. Isso tem o nome de territorialidade, ou seja, aplica a lei processual penal aos processos criminais no Brasil. Exceções: tratados, convenções e regras de direito internacional pode ser aplicado crime cometido no país em certos casos. A regra do foro de prerrogativa de função e aplica-se também ao Código Processual Penal Militar aos processos de competência da Justiça Militar. Beleza. A lei processual penal, quando entra em vigor, a questão número 32 de vocês. Se cair essa parte inicial de processo penal, a lei processual, quando entra em vigor, é aplicada de forma imediata, né? Aplicada imediatamente. Aqui é diferente do direito penal, tá certo? Além disso, os atos praticados sob vigência da lei anterior ficam preservados, belezinha? Portanto, na aplicação da lei penal processual penal no tempo, adoça o princípio da imediatidade ou efeito imediato. Analogia no processo penal é a técnica usada, não a lei para caso concreto, sendo utilizada uma outra lei referente ou uma situação parecida. Analogia é fazer essa comparação aí. A utilização de analogia é vedada para prejudicar o réu, só para beneficiar o réu. Analogia, beleza? Analogia, beleza, aqui não tem importância. Princípios: devido processo é legal, beleza? Garante a aplicação de que as punições penais só sejam efetivadas se o réu for submetido ao processo penal com todas as garantias, não tem que garantir tudo. Presunção de inocência: o cara é inocente até que seja transitado e julgado. Juiz natural: veda a existência de tribunais de exceção. Ampla defesa: defesa técnica e autodefesa. Favor rei: mandamento que garante que, no caso de dúvida entre a tese, defesa e acusação, sempre prevalece a do acusado, tá certo? Então lembrar, favor rei, sempre prevalece a do acusado. Questão 32, reprova de vocês. Princípio da duração razoável do processo. O processo não pode demorar muito. Princípio da intranscendência: visa que a persecução penal se esteja para além da pessoa. Então, está sendo processado fulano, tem que ser fulano. Princípio da autoritariedade: restringe a instauração de persecução penal a autoridades públicas legalmente constituídas para esse fim. Duplo grau de jurisdição: garante o direito à revisão da causa, que deve sempre ser revalidada ao menos perante a instância além do que foi originalmente concedida. Nobis idem: veda que o acusado seja punido duas vezes pelo mesmo fato. Vedação de prova ilícita: não pode ter prova ilícita no processo. Plenitude de defesa: relaciona ao tribunal do júri e recursos inerentes à argumentação, paridade das armas, pelo equilíbrio entre as partes que devem ser igual nas condições de suas defesas e tese. Contraditório: todos os atos processuais e regra devem ser certificados em ambas as partes. Princípio da demanda: visa que o magistrado inicie a persecução penal de ofício. Princípio da não autocriminação: garante que o cidadão tem o direito de não gerar prova contra si mesmo. Princípio da oficialidade: rege que a persecução penal seja realizada por órgãos oficiais do Estado. Inquérito policial: vem comigo. Aqui é bizu, aqui é para ser aprovado. Instrumento administrativo: então, inquérito policial administrativo. Inquisitivo: realizado pela autoridade policial. O delegado é presente no inquérito. Sigiloso: em regra sigiloso, tá certo? Discricionário: tem liberdade de instaurar ou não a questão do inquérito policial em certas situações, tá certo? E tem a liberdade de conduzir conforme necessário em algumas situações, tá certo? Escrito e formal: todos os atos e provas colhidas são documentados por escrito. Dispensável: inquérito policial, como eu disse a vocês, é dispensável no sistema processual penal, ou seja, não é etapa obrigatória, né, de uma ação penal, ou seja, não é obrigatório que se tenha um inquérito policial para ter uma ação penal. Objetivos: o objetivo do inquérito principal é identificar a autoria e materialidade do crime, fornecer subsídios para a ação penal. Então, o inquérito policial ele é aberto pelo delegado. O delegado instaura o procedimento do inquérito policial,
Feitas as investigações, o delegado faz o relatório final do inquérito policial e manda para o judiciário. E aí cabe o judiciário aceitar ou não a denúncia e oferecer denúncia contra o réu e daí iniciar uma ação penal. Inquérito policial apenas administrativo. Prazo para a conclusão do inquérito: 10 dias se o investigado estiver preso e 30 dias se estiver em liberdade. Relatório final: após a investigação, elabora um relatório e encaminha ao MP. Arquivamento da denúncia: o MP decide. Chegou o inquérito policial lá no MP, ele vai decidir se oferece a denúncia ou simplesmente arquiva aquele inquérito policial. Indiciamento: o delegado aponta que fulano ciclano é suspeito de ser o autor do crime por conta disso. Não vinculativo: o juiz não está vinculado ao inquérito policial para formar sua convicção. Ali são provas e materialidade, o juiz julga tudo aquilo. A cadeia de custódia, importante, né? Então segue aí. A cadeia de custódia é reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento, tá certo? E descarte. A última etapa, peraí que travou aqui, descarte é a última etapa da cadeia de custódia, tá certo? É bom decorar aí o que eu falei, porque geralmente cobra na sequência. Lembrar, só fazer uma ressalva assim: aqui acondicionamento é o processo meio de cada vestígio é coletado e embalado de forma individualizada, tá certo? Lembrar desse aí. E armazenamento já é o procedimento, a guarda dele. Então acondicionar é pegar e guardar ele embaladinho, e armazenar é guardar realmente esse vestígio em um lugar apropriado. Não confunda isso, que é danado para cair em prova. Indivíduos dispensados de depor: descendentes, ascendentes, a fim de linha reta, cônjuge, companheiro, irmão, pai, mãe e filhos adotivos. Proibido de depor aqueles que, em razão do seu ofício ou profissão, têm um compromisso, médico e padres, né, por exemplo. Indivíduos que não prestam compromisso de falar a verdade são chamados de declaração informantes, fazem parte de pessoas doentes com deficientes menores de 14 anos. Reconhecimento: quando houver necessidade de fazer reconhecimento da pessoa, pela seguinte forma: a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a escrever a pessoa cujo reconhecimento se pretende será colocada, se possível, ao lado de outras, né, que tiverem semelhança com ela. Se houver razão por recear que a pessoa chamada para reconhecimento por efeito de intimidação ou influência não diga a verdade em face da pessoa, deve ser reconhecida. A autoridade policial tomará as providências para que essas não vejam aquela, tá certo? Do ato de reconhecimento lava-se o auto pormenorizado subscrito pela autoridade, beleza? No reconhecimento do objeto, proceder com as cautelas estabelecidas. O STF admite reconhecimento de coisas ou pessoas por fotografia. A cariação, prova de vocês, questão 30. A cariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas e entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre pessoas ofendidas, sempre que divergem em suas declarações. O cara deu depoimento, o outro deu depoimento, e divergiu, pode fazer a cariação, bota os dois juntos e começa a perguntar aos dois. Os acareados serão perguntados para que explique os pontos de divergência, né? Então tá divergindo ali por quê? Documento é qualquer escrito, instrumento ou papel público ou privado. As cartas poderão ser exibidas em juízo. Questão 29. Pelo respectivo destinatário, para a defesa do seu interesse, ainda que não haja consentimento do signatário. Ainda que não haja consentimento, elas poderão ser exibidas. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante, providenciará independente de requerimento. A letra firme de documentos particulares serão submetidos a exame pericial quando contestar sua autenticidade. Os documentos em língua estrangeiras, sem prejuízo de imediata, se necessário, traduzidos por tradutor público, na falta de pessoa idônea. Cadê? Vamos lá. Não importa muito. Considera indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir da existência de outras circunstâncias. Busca domiciliar. Para que serve? Prender criminosos, apreender coisas, apreender instrumentos, apreender armas, descobrir objetos, apreender cartas, apreender pessoas vítimas de crimes. Esquisito, mas faz parte também colher qualquer elemento de convicção. Quando a própria autoridade policial judiciária não realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida de expedição do mandato. A busca pode ser determinada de ofício, a requerimento. O mandato de busca deve ser precedido de autorização fundamentada escrita. O mandato de busca deverá indicar precisamente, o mais precisamente possível, a casa, mencionar o motivo e ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade.
Se houver ordem de prisão, constará o próprio texto do mandado. Não será permitida a apreensão do documento em poder do defensor do acusado, né? E em relação a o advogado. Segundo o STF, o mesmo mandado de busca pode ser utilizado em duas oportunidades diferentes, desde que dentro de um lapso temporal razoável, beleza? A busca pessoal, questão 28, independerá de mandado, no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos de papéis que constituem corpo de delito. Lembrar, não é obrigatório, mas preferencial que a busca em mulher seja feita por outra mulher, caso não retarde o causa prejuízo à diligência, tá certo? Prisão preventiva, vamos lá, crime doloso superior a 4 anos, certo? Reincidência crime doloso, não precisa ser mais de 4, se reincidiu pode. Descumprimento de medida protetiva de urgência, tá certo? E dúvida sobre a identificação civil, tá certo? Furto simples, 1 a 4 anos, o delegado pode arbitrar aí fiança, tá certo? Prisão temporária tem um rosto taxativo, que é o dos crimes hediondos, basicamente, tá certo? Uma vez decretada a prisão preventiva, não é admitida a concessão de fiança posterior, com liberdade provisória. Fiança não combina com preventiva. De forma sucinta, a prisão ilegal cabe relaxamento, prisão legal cabe revogação. Se a prisão for ilegal, as provas obtidas serão ilegais. A prisão provisória é o sinônimo de cautelar, logo a prisão em flagrante é uma espécie de prisão provisória, certo? Audiência e custódia, 24 horas depois do caso de ser preso é obrigatória, certo? Na audiência e custódia, o juiz pergunta só ao suspeito como foi o tratamento policial e etc. Ele não quer saber do mérito do cara tá sendo preso, ele quer saber como foi o tratamento dado ao suspeito, tá certo? Será admitida a decretação de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, para garantir as medidas protetivas de urgência. Não será decretada quando primariedade do agente e a pena máxima não passa 4 anos. Não há reincidência de crime doloso, com sentença transitada e julgado. Por esse motivo, a pena não pode ser decretada, tá certo? Doloso. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar os excludentes de estudo. Quais são os excludentes de estudo aí, legítima defesa, por exemplo. Qualquer do povo poderá e as autoridades e os agentes deverão. Então, qualquer pessoa do povo ela pode prender alguém em flagrante. E as pessoas da segurança pública devem prender. Então, o verbo muda. Questão 28 da prova de vocês. A falta de testemunha não impedirá o auto de prisão em flagrante. Se não tem testemunha, amigo, não tem problema, tá certo? Mas nesse caso, condutor deverão assinar pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a prestação do preso à autoridade, que viu ali o preso sendo entregue à autoridade policial e não do fato em si. O silêncio, que não importará a confissão, não poderá ser interpretado, questão 27, em prejuízo de defesa. Então o silêncio não pode ser interpretado como prejuízo para a defesa. O cara não quis falar durante o interrogatório, então não pode ser interpretado como prejuízo, tá certo? Cadê? Substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, imprescindível aos cuidados de pessoas menores de 6 anos de idade ou com deficiência. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto, questão 27 da prova de vocês. Homem com filho até 12 anos de idade, calma. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados, caso seja o único, ou seja, se tem um parente que está cuidando ali, né? Então já era. Até 12 anos incompletos. O cara tem 13 anos, já era. Gestante a partir do 7º mês. Gestante a partir do 7º mês, tá certo? Só que agora é qualquer gestante, certo? Era de alto risco, agora é qualquer gestante. Maior de 80 anos tem direito à prisão domiciliar. Extremamente debilitado por motivo de doença. Tem que ter extrema debilitado. Na prisão temporária, decorrido para 5 dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se estiver decretada a prisão preventiva. Considera em flagrante delito quem está cometendo a infração, quem acaba de cometer a infração e quem é perseguido logo após pela autoridade policial ou por qualquer pessoa em situação que faça presumício ao autor. Presenciei flagrante próprio, acabou de cometer flagrante próprio, é perseguido flagrante impróprio e é encontrado logo após o fato, é flagrante fictício ou presumido, com objetos ou armas que tragam ali a autoria do fato, né? Flagrante preparado, crime de ensaio, ocorre quando alguém instiga o agente a praticar. Estou instigando o cara a vender droga para depois eu prender ele por tráfico, beleza? Flagrante forjado, fabricado, maquiado, ocorre quando alguém cria um crime inexistente, tá certo? Então eu estou criando algo que não existe, um crime, eu estou imputando um crime que não existiu.
Então, flagrante forjado. Hipótese que não será possível a prisão em flagrante. Crime praticado pelo presidente da República, crime praticado por pessoa detentora de imunidade diplomática, autor de acidente automobilístico culposo que socorre a vítima, aquele que se apresenta espontaneamente perante a autoridade, auto de infração de menor potencial ofensivo que assume compromisso de comparecimento, presidente, chefe de governo estrangeiro diplomático não pode ser preso em flagrante, juiz, MP parlamentares, presos apenas em flagrante de crime inafiançável. Para não esquecer, a impossibilidade de pagar fiança em determinado caso não impede a concessão de liberdade provisória. Tá certo? Pois são institutos diferentes. Medidas cautelares diversas da prisão: comparecimento periódico, proibição de acessar alguns lugares, proibição de manter contato com pessoa, por exemplo, medida protetiva, proibição de ausentar da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, suspensão de exercício público, internação provisória, fiança, monitoração eletrônica, que é o famoso raidinho que bota nos pés, né? TCO, que é TCO? A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrar um TCO e encaminhar imediatamente ao juiz com o autor do fato e a vítima, providenciando requisições de exames especiais necessários. Certo? Deixa eu ver aqui. Termo circunstanciado. O que importa é isso aí. Questão 26. É um registro de ocorrência de infração penal de menor potencial ofensivo. E qual é a maior infração menor potencial ofensivo? Crime com penas de até 2 anos. O termo não se confunde com o boletim de ocorrência. Este em regra antecede a lavratura daquele. Desse modo, o TCO registro deve ser encaminhado para o juizado especial, consequentemente metamorfose, isto é, para que seja gerado processo. Ainda o TCO não se confunde com o inquérito. Este é um procedimento investigatório para crime mais grave. Aliás, costuma-se dizer que o TCO está para o juizado, assim como o IP está para as demandas comuns. Cadê? Mais alguma coisa a acrescentar? A característica do TCO: infração penal menor potencial ofensivo, não ultrapasse, a pena não ultrapasse 2 anos, desnecessidade para prisão em flagrante, procedimento rápido, o autor assina o termo de compromisso, tá certo, de comparecer em juízo e etc. E aí já era. E aí terminamos direito processual penal. Tá dado as questões aí para vocês. Tamo junto.